Espero que todos os membros da família de Sião recebam muitas bênçãos do Espírito Santo, do Pai Celestial e da Mãe Celestial, através deste evento comemorativo do Dia dos Pais Celestiais 2023. Na Coreia, o mês de maio é chamado de mês da família. Neste mês da família há o Dia dos Pais, o Dia da Criança e o Dia do Casal. Muitos aniversários relacionados com a família são celebrados em maio. Entre eles está o Dia dos Pais Celestiais. É um dos dias que nenhum dos membros da família de Sião por todo o mundo deve esquecer. Foi no Dia dos Pais Celestiais que o Pai Celestial deu a conhecer a Mãe Celestial aos seus filhos. O Pai permitiu-nos perceber o facto de que não temos apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe. Além disso, Ele abriu os olhos espirituais dos seus filhos ignorantes. No passado, quando éramos espiritualmente cegos, não podíamos ver esta verdade. Mas agora Deus abriu-nos o caminho para vermos tudo isso. É assim que podemos receber o Pai Celestial e a Mãe Celestial e servi-los. Deus concedeu a todos os filhos de Sião a graça de sonhar e esperar pelo eterno reino dos céus, onde o Pai Celestial e a Mãe Celestial estarão conosco. Em maio, o mês da família, quando pensamos na relação entre pais e filhos, podem os filhos existir sem os pais? Não, eles nunca podem existir. É por isso que Cristo veio a esta terra há 2000 anos e ensinou-nos que temos o nosso Pai no céu. Também, na Bíblia, a qual foi escrita pelas pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo, está registado: a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. O Pai Celestial veio a esta terra e revelou ao mundo inteiro a verdade da Mãe Celestial, que estava escondida no mundo das trevas. Agora, é o tempo para a glória do Pai e da Mãe ser proclamada pelos filhos, os atalaias, em Samaria e até aos confins da terra. Assim o Pai também nos despertou para o facto de que devemos nos tornar filhos e filhas que exibem a glória de Jerusalém dia e noite. Assim, a relação entre Deus e nós, ou seja, a relação dos pais e dos filhos, é muito importante. Se esta relação não for estabelecida adequadamente, nem vocês nem eu podemos receber a salvação. Podemos compreender a sua importância quando lemos João capítulo 13, versículo 1. Pouco antes do início da cerimônia da Santa Ceia da Páscoa, Jesus fez os seus discípulos participarem da cerimônia da lavagem dos pés. Quando pensamos na cerimônia de lavagem dos pés, de acordo com o costume da época, apenas os criados lavavam os pés dos seus senhores ou convidados que visitavam a casa do seu senhor. Isto era algo que só os servos faziam. No entanto, o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos, por isso Pedro assustou-se. Ele viu isto fisicamente, sem compreender o significado espiritual por trás disso. De um ponto de vista social e de costumes, não era fácil compreender o que Jesus estava a fazer. Os seus discípulos deveriam estar a lavar os seus pés. Portanto, era inaceitável para Pedro que Deus, o mestre de toda a humanidade, lavasse os pés dos pecadores. Então Pedro disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. No entanto, em resposta a Pedro, Jesus fez uma declaração muito importante e séria. Jesus disse: se eu não vos lavar, não tereis parte comigo. Por outras palavras, o que acontecerá a Pedro? Ele não terá nenhum relacionamento com Jesus.
Há uma relação entre Deus e nós que é de pais e filhos. No entanto, Deus disse: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isto significa que não temos nenhum relacionamento com Deus. Foi por isso que Pedro ficou surpreso. Pedro sabia melhor do que ninguém que se não tivesse uma relação com Deus, acabaria por ser abandonado e lançado ao castigo eterno. Portanto, Pedro disse a Jesus: Então, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro era verdadeiramente um homem batalhador. Quando fazia algo, fazia-o de todo o coração, e quando não fazia algo, abstinha-se de o fazer completamente. No início, ele disse: Nunca me lavarás os pés. No entanto, quando Jesus disse: Se eu não vos lavar, não tendes parte comigo, ele pediu a Jesus que o lavasse da cabeça aos pés. Verdadeiramente podemos compreender que Pedro tinha maior amor por Deus e esperança da salvação entre os discípulos, não podemos? Então, pensemos na relação entre Deus Pai e nós. Já é conhecido pelo mundo, por isso todos aqueles que acreditam em Deus chamam Deus de Pai. No entanto, podemos ser salvos apenas por esse relacionamento? Não, não podemos. Através do que é que Deus nos fez saber sobre este princípio? Ele não nos eliminou para este princípio através da história da família de Abraão. Eliezer, Ismael e Isaac apareceram na história da família de Abraão. Eliezer recebeu a herança. Deus não o rejeitou, dizendo: Este homem não será o seu herdeiro. Deus acrescentou: Um filho que é da tua própria carne e sangue será o teu herdeiro. Deus rejeitou Eliezer como herdeiro de Abraão, porque ele não tinha uma relação nem com o pai, nem com a mãe. Então, uma vez que Abraão não teve filhos, o que é que ele fez? Abraão ficou perturbado, pensando: Quem será o meu herdeiro? Deus disse claramente: Um filho que é da tua própria carne e sangue será o teu herdeiro. Sara já era muito velha e não podia ter filhos. Por isso Abraão gerou um filho chamado Ismael, através de Agar, que era serva de Sara. Então, que relação teve Ismael com Abraão? Eles tinham um relacionamento ou não? Eles tinham uma relação de pai e filho. No entanto, qual era o problema? Deus disse a Abraão que Ismael também não seria o seu herdeiro. Deus rejeitou Ismael. Deus tinha dito claramente: Um filho que é da tua própria carne e sangue será o teu herdeiro. No entanto, Deus disse-lhe que havia mais uma condição que devia ser cumprida. Não só o filho deve ter uma relação com o pai, mas também deve ter uma relação com a mãe. Só então ele pode tornar-se o herdeiro que Deus deseja. Portanto, Deus disse a Abraão: A tua esposa Sara, que é a mulher livre, dará à luz um filho. Ela será o vosso herdeiro. No entanto, nessa altura, Sara já era demasiado velha para ter filhos. No entanto, através do grande poder de Deus, Sara deu à luz um filho, tal como Deus tinha prometido. E Abraão deu-lhe o nome de Isaque. No final, Isaac foi escolhido como aquele a receber toda a herança de Abraão. Ao olharmos para esta história, o que é que Gálatas capítulo 4 diz sobre o nosso relacionamento com Deus? Que tipo de relação temos com Deus Pai e Deus Mãe? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Não é assim que foi registado na Bíblia? Deus colocou o seu selo em todos nós como filhos da promessa. Nós somos os filhos de Deus Pai e Deus Mãe, que eles têm procurado há tanto tempo. Não somos todos reconhecidos como os filhos da promessa que acreditam tanto em Deus Pai como em Deus Mãe. Quando Jesus disse a Pedro: Não tens parte comigo, não tenho nada a ver contigo, Pedro ficou muito atônito.
E se Deus também nos disser, não tem nada a ver convosco, então toda a nossa esperança chegará ao fim. O perdão dos pecados, a salvação e até o reino dos céus. Não podemos esperar nada disto. No entanto, o nosso Pai é Deus que é livre e a nossa mãe é Deus que também é livre. Só quando a humanidade se tornar os filhos de Deus Pai e de Deus Mãe, é que poderá esperar pelo reino dos céus e vislumbrar a alegria da salvação eterna. Isto não é verdade? Portanto, a fim de estabelecer uma relação entre Deus Pai e Deus Mãe e nós, que ensinamento Deus nos deu? Deus não nos deu a verdade da nova aliança? O que acontece à relação entre Deus e nós através da nova aliança? Deus estabelece uma relação conosco. Quando fiz um sermão sobre este assunto, partilhei uma história com os membros da família de Sião. Vamos pensar sobre isto juntos. Imaginem que existe um reino de formigas. Nas montanhas e campos à nossa volta, existem muitas formigas. Há um reino do reino das formigas. Ele é excelente. Ele é virtuoso, de grande caráter, de alta estatura e de bom físico. No mundo das formigas existe este rei, que é digno de ser chamado o melhor dos melhores. Ele é sábio e concede boas virtudes e boas ações ao seu povo. No entanto, será que temos alguma relação com essa formiga? Não importa quão bonito ou notável seja o rei das formigas, não tem nada a ver conosco. Talvez em um sentido amplo, possa haver algum tipo de efeito que o reino das formigas tenha sobre nós. Mas eu não acho que você tenha o menor interesse nas formigas, ou mesmo 1% dos seus pensamentos sobre elas. Mesmo que uma guerra estoure no mundo das formigas, não tem nada a ver conosco. Não é assim que nos sentimos no nosso dia a dia? É o mesmo quando Deus vê a humanidade. De acordo com o livro de Jó, capítulo 35, está escrito que se os homens são maus ou justos, não tem nada a ver com Deus, nem o afeta. Quando olhamos para a Terra da perspectiva do vasto universo, o universo é indiferente a este pequeno planeta, tal como nós somos indiferentes ao mundo das formigas. No entanto, Deus está preocupado com este pequeno planeta. O Pai e a Mãe Celestiais tiveram pena dos pecadores que vivem nesta cidade de refúgio e nem sequer hesitaram em sacrificar-se. Eles têm colocado todos os seus esforços para a nossa salvação há muito tempo. Além disso, o que é que Deus fez ao nosso relacionamento com Ele? Deus fez-nos ter parte com Ele. Ele criou uma relação entre Ele e nós. Que tipo de relacionamento Deus criou? Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isto não está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18? Uma vez que temos este relacionamento com Deus, tudo o que nem sequer podíamos esperar, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna e o reino dos céus, tornou-se realidade. No entanto, existe aquele que é o fator decisivo para tudo isto. Recordemos a história da família de Abrão. Uma vez que Abrão não tinha filhos, ele tentou passar a herança a Eliezer. No entanto, Deus parou e disse: "Este homem não será o teu herdeiro." Eliezer nunca foi uma pessoa má ou preguiçosa. Ele era muito leal. Não era ele um trabalhador muito fiel na família de Abrão? No entanto, qual era a vontade de Deus? Eliezer não tinha qualquer relação com o pai ou com a mãe.
Hoje, se olharmos atentamente para a história da família de Abrão, podemos compreender por que devemos ir a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe. Por que é que Eliezer não pôde tornar-se herdeiro? Ele não tinha relação nem com o pai ou com a mãe, nem mesmo 1%. E quanto a Ismael? Ele tinha 50% do relacionamento. Ele tinha uma relação do lado do pai, mas e do lado da mãe? Não era a sua mãe uma escrava e não uma mulher livre? No entanto, quanto a Isaac, tanto o seu pai como a sua mãe eram completamente livres. Hoje, pensem no facto de que todos nós acreditamos em Deus Pai e em Deus Mãe. Acredito que isto é algo que todos os povos de todo o mundo mais invejam. Por quê? Que tipo de futuro será dado às pessoas que têm uma relação com Deus Pai e Deus Mãe? O seu futuro não é o eterno reino dos céus? O seu futuro não é a vida eterna, bênçãos e felicidade? A sua posição futura, como o sacerdócio real no céu, não está já garantida? Todo este futuro é-nos prometido porque temos a relação com Deus. Deus considera as pessoas que não têm relação com Ele. Da mesma forma, consideramos as formigas e tudo o que elas fazem no mundo das formigas. No entanto, Deus estabeleceu uma relação conosco. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há apenas um pai, filhos e filhas. Mas quem mais deve haver? Quem dá a vida aos filhos e filhas? Portanto, no mundo de Deus, no reino de Deus, há tanto o pai como a mãe. O eterno reino dos céus, para onde iremos, não é um mundo onde Deus Pai e Deus Mãe habitam juntos? Através do Pai e da Mãe Celestiais, recebemos a vida eterna, a salvação e o perdão dos pecados. Além disso, aprendemos o amor de Deus e o conhecimento correto sobre o que são as bênçãos e o que são as boas ações. Eles não nos concederam tais oportunidades. Portanto, a nossa vida deve ser diferente da vida das pessoas neste mundo. Nós somos as pessoas que têm relação com Deus Pai e Deus Mãe, mas as pessoas neste mundo não têm tal relação. Desta forma, não deveríamos ser diferentes deles, a fim de fazer com que as pessoas do mundo compreendam corretamente a sua relação com o Pai e a Mãe Celestiais. Estamos a pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins do mundo, não estamos? Pecamos no céu e fomos lançados a esta terra. No entanto, o Pai Celestial e a Mãe Celestial não se afastaram de nós nem nos abandonaram. Eles vieram a esta terra em uma humilde forma humana para nos levar ao arrependimento. Quando vieram a esta terra, não viveram uma vida de respeito e glória. Fizeram todos os trabalhos árduos e servis que outras pessoas não queriam fazer. Eles esperaram pacientemente durante tanto tempo até encontrarem os seus filhos. Eles suportaram tantos anos até que os percebêssemos e os reconhecêssemos corretamente. Portanto, uma vez que agora temos parte com Deus, não devemos viver como as pessoas deste mundo. Não deveríamos nos assemelhar ao Pai Celestial e à Mãe Celestial nas nossas palavras, ações, atitudes e pensamentos? Passemos ao livro de Romanos. Vamos dar uma olhada no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Está escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito, porque está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Pense no que aconteceu na família de Abrão no passado. E se Isaac não conseguisse estabelecer a relação correta com o seu pai e a sua mãe?
Embora Ismael tivesse um pai e uma mãe, que tipo de relação ele tinha? Do ponto de vista da salvação, ele tinha um relacionamento errado. Deus quer que toda a humanidade tenha fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial, para que todos possam receber a sua herança em conformidade. Portanto, não deveríamos pregar esta verdade em Samaria e até aos confins do mundo? Devemos compreender corretamente os ensinamentos de que podemos aprender com a história da família de Abrão no passado. Ao fazê-lo, não devemos considerar o Dia dos Pais Celestiais 2023, que é celebrado hoje, como um dia comum. Não devemos pensar, hoje é apenas um evento para o Dia dos Pais Celestiais. É um dia em que Deus conectou o céu e a terra. No mundo celestial, a Terra não é mais do que um pequeno ponto ou um grão de pó. Se Deus não se tivesse importado conosco, toda a humanidade não teria sido nada. No entanto, Deus teve pena de nós, mostrou o seu interesse em nós e criou uma relação conosco para que possamos ter parte com Ele. Portanto, demos glória, graças e honra ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, não apenas durante este mês de maio, mas também para todo o sempre. Pai Celestial que está no céu, Mãe Celestial conduz os filhos nesta terra. Obrigado, Pai e Mãe. Nós amamo-vos. Pai e Mãe, por favor, recebam a glória eterna e o louvor para todo o sempre. O coração dos filhos deve estar cheio de tais palavras. Vamos sempre dar-lhes glória, graças e honra. Se Deus disser, não tem nada a ver contigo, tudo não teria sentido. No entanto, o pai e a mãe aceitaram-nos como seus filhos e filhas e até prepararam para nós a posição do sacerdócio real no céu. Espero que todos os membros da família de Sião corram diligentemente na corrida da fé, pensando no reino dos céus que se aproxima muito. Nunca nos esqueçamos de dar glória, graças e honra ao pai e à mãe todos os dias por nos terem feito seus filhos. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Deus vos abençoe.